O transporte público de Ribeirão volta a ser alvo de reclamações aqui no Jornal da Clube. Desta vez a denúncia é sobre a má qualidade dos veículos. Perto do assento, a lateral tem um madeiramento quebrado e a ferragem exposta. Em outra parte, mais embaixo, tábuas parecem soltas. Quem fez as fotos foi a Nilva, na linha que vai para o bairro Jardim Nova Aliança, na Zona Sul. Eu fiquei indignada que colocaram ônibus novos na linha e até agora a gente está andando naquela situação que eu te mostrei nas fotos. Eu andei em um ônibus só novo, de todos esses que eles colocou. A maioria dos coletivos que rodam pela cidade é do ano de 2012. A usuária, que precisa do transporte público para trabalhar, disse que já ficou no caminho após ônibus quebrarem. A primeira vez aconteceu um problema, acho que no motor do ônibus, e o motorista teve que parar lá na Presidente Vargas com a gente, porque o ônibus estava acelerando, mas não estava saindo do lugar. Do Jardim Juliana, aconteceu que o motorista falou assim que estava sem breque ali na Francisco Junqueira. E por conta da nossa segurança, ele preferiu parar e chamar outro ônibus também para poder levar a gente até o centro. Uma imagem ainda mais impressionante correu às redes sociais. Um ônibus circular aparece com apenas 3 rodas no asfalto. O veículo percorre vários quilômetros com a falha mecânica. E segundo os passageiros, os problemas são frequentes. Toda vez é sempre assim, né? Você vai, os ônibus tá tudo quebrado e é complicado, né? Banco rasgado, muita gente no ônibus e é ruim. Isso é mais comum do que a gente pensa? Isso, sim, é mais comum. Tem ônibus que são de 2012, o senhor acha que é uma idade boa para ter no transporte? Não, já foi ultrapassado já, né? Hoje os ônibus são muito mais modernos, muito mais confortáveis, né? No dia 7 de dezembro, a Transerp lançou um aplicativo para celular com o mesmo nome da empresa. Por aqui, o usuário vai poder denunciar não só a má qualidade dos ônibus, mas também atrasos e lotações. A tentativa é de aumentar a fiscalização. Segundo a Prefeitura, o Pró-Urbano foi autuado 493 vezes entre janeiro e novembro deste ano por falhas operacionais. Porém, este advogado aponta a falta de fiscalização para os veículos estarem em péssimas condições. Quem não pode ser prejudicado de forma alguma é o usuário. Ele precisa ter ônibus adequado, o número de carros adequado e a Transerp, que é responsável pela fiscalização, que ela é tão eficiente para fiscalizar multas de trânsito, por exemplo, ela tem que ter a mesma eficácia na fiscalização das empresas de ônibus. Além de receber 17 milhões de reais, o consórcio alega que teve um prejuízo de mais de 50 milhões durante a pandemia. As empresas responsáveis pelo transporte pediram mais dinheiro à prefeitura em caráter emergencial. A administração municipal já concluiu o processo licitatório para a contratação de uma empresa que vai fazer o estudo do contrato de concessão. Para o especialista, o acordo precisa ser revisto a fundo. A prefeitura ela pode suspender o contrato, executando diretamente o serviço público, se ela tiver condições para isso, ou até extinguir o contrato, aplicando as multas contratuais e abrir um novo processo licitatório. É bom registrar que o atual contrato de concessão ele dura 20 anos, foi firmado em 2012. Ele tem previsão para ser aplicado até 2032, com possibilidade de renovação por mais 20 anos. A gente não pode viver preso nesse contrato por um longo período e um serviço praticado de uma forma tão insatisfatória para o cidadão. Samuel Santos para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que o aplicativo Transerp foi implantado no dia 7 de dezembro e que vai avaliar os resultados. O consórcio Pró-Urbano não se manifestou até o fechamento desta edição. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe no Núcleo de Jornalismo o advogado Ademar Padrão. Doutor, a gente viu aí na reportagem do Samuel que a maior parte desses ônibus eles são lá de 2012, então quase 10 anos aí que eles estão rodando. Passou da hora de uma atitude por parte da Prefeitura? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Na verdade, André, não passou da hora não, né? Passaram anos, estamos falando aqui de 9 anos, a partir do momento que houve a licitação para que essas novas empresas assumissem o transporte público na cidade de Ribeirão Preto. Eu sempre falo aqui com vocês que não é algo fácil de fazer o transporte público, né? Demanda aí realmente uma logística grande, um investimento alto. Porém, isso explica, mas não justifica o que está acontecendo. Até porque as imagens falam por si, né? O ônibus sem condições de segurança, expondo a risco os transportados, isso é inadmissível. Não deveria acontecer. A frota de 2012, na verdade,
pasmem quem estiver aqui assistindo e ouvindo o que eu vou dizer, mas quando houve a licitação, foi assumido um compromisso de troca a cada 2 anos da frota. Algo que não acontece nem em países muito ricos, como os Emirados Árabes, em Dubai, né, que todo o transporte público é substituído com prazo médio de 5 anos. Foi feita essa licitação da forma que foi, para que pudesse, inclusive, fazer uma troca a cada 2 anos. Passado 9, quase 10 anos, assistimos isso, um descaso total com o mínimo, porque a segurança do veículo é o mínimo. O acabamento também deve ser tratado, né, a higiene do ônibus, mas a segurança é o mínimo e coloca para circular com pessoas dentro. Nem gado hoje no Brasil é transportado dessa forma. Bem, no momento onde as empresas de ônibus, as empresas do consórcio receberam 17 milhões de reais e agora ainda querem mais dinheiro, isso fica parecendo uma provocação quando você vê situações como essa de ônibus péssimos rodando aí pelas ruas? André, eu comento assim, na ótica social e jurídica, na verdade é uma provocação sim, contra o poder público, contra a administração pública. Agora, com a sociedade, principalmente o usuário, é uma coação ilegal e imoral, que leva, como vimos nas imagens, a risco do transportado, algo que não pode acontecer. Você disse dos 17 milhões, o consórcio já manifestou dias atrás que precisa de mais 56, e nas contas que eu faço, de uma maneira superficial, com base nos dados do consórcio, não dos dados reais, porque ninguém sabe quais são os números reais, mas na minha conta ainda falta algo em torno de 100 milhões. Então, estamos falando aí de mais ou menos uma matemática de 200 milhões de reais, que está sendo praticamente colocada na garganta do usuário e do munícipe, porque eu lembro que o munícipe paga essa conta também, mesmo quem não usa, sai dos impostos, dos tributos, o que a prefeitura paga para o consórcio. Então, quer dizer, é algo muito grave, não poderia estar acontecendo e vamos assistir cenas aí e eventos piores, infelizmente, mais em pouco tempo. Doutor, a Transerp ela é tão culpada quanto o consórcio pró-urbano no sucateamento da frota do transporte público de Ribeirão? O Transerp, na verdade, era uma empresa pública que foi criada com uma outra finalidade que se perdeu no tempo. Hoje, a Transerp, na verdade, praticamente é um braço desse sistema de transporte para evitar que o pior seja levado a cabo e encerre o contrato, que é o que deve acontecer, até porque o próprio grupo, o próprio consórcio, alega que não dá mais para continuar e ele próprio denunciou o contrato. Se a gente olhar de uma maneira real, ele denunciou o contrato, o que significa que ele não quer prestar mais o serviço. Agora, eu lembro, essa situação tem que mudar porque realmente o munícipe não consegue mais aguentar. Advogado Ademar Padrão, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Clube e, claro, ao longo desse ano, sempre colaborando aqui com a gente. Um grande abraço, bom 2022 para o senhor, doutor. Eu que agradeço e um feliz 2022 para todos, André. Até mais.